O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu na quarta-feira na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que reformula a segurança pública brasileira, tornando ela constitucionalizada. A proposta, que ele chamou de SUS da Segurança Pública, pretende dar à União um papel maior no combate ao crime, organizando, estruturando, coordenando e garantindo financiamento para as polícias a nível nacional. Essa nossa PEC, senhor presidente, eminente deputado Mendonça Filho, senhoras e senhores, tem 4 eixos ou 4 pilares. O primeiro eixo deles é exatamente a coordenação das forças de segurança a nível nacional. De certa maneira, emulando uma experiência bem-sucedida do SUS. O Sistema Único de Saúde é um exemplo para o mundo todo. Nós só conseguimos enfrentar a pandemia da Covid-19 com, lamentavelmente, 700 mil mortos, podiam ser milhões e milhões de mortos, porque nós tínhamos e temos um sistema de saúde estruturado que funciona, onde União, Estado, Distrito Federal e municípios se conversam. O nosso sistema educacional, da mesma forma que o SUS, tem um assento constitucional, é um sistema único, em que a União estabelece, por exemplo, e passando pelo Congresso, a Lei de Diretrizes e Bases, que regula desde o ensino universitário até a pré-escola. Portanto, nunca se falou em conflito federativo na área do SUS e na área da educação. Pelo contrário, esses sistemas não só conversam entre os diferentes, dialogam, os diferentes níveis dialogam entre si, federativos, como, e esse é muito importante, consta da nossa PEC, tem recursos próprios, porque sem recursos não se faz saúde, políticas públicas de saúde, e não se faz políticas públicas na área da educação, e muito menos na área da segurança. O próprio presidente Lula, numa das múltiplas reuniões que tivemos sobre esse assunto, ele, criticando esses recursos minguados que temos, falou, olha, para fazer segurança pública que realmente funciona, precisamos verba. Então, um dos tópicos, voltarei a ele, é justamente garantir recursos na própria Constituição, como tem o SUS e como tem o sistema de educação e o sistema de assistência social. Então, nós queremos criar um SUS da segurança pública. A proposta da PEC é resultado de um amplo e democrático diálogo com governadores, secretários de segurança, especialistas e representantes da sociedade civil. O objetivo é consolidar um sistema único de segurança pública com status constitucional, dando estabilidade e proteção contra mudanças políticas de ocasião. Entre as mudanças está a integração definitiva das guardas municipais ao sistema de segurança, reforçando seu papel no policiamento comunitário e ostensivo. A PEC também fortalece o papel da Polícia Federal, que passa a atuar de forma ampliada em crimes ambientais e de grande repercussão e transforma a Polícia Rodoviária Federal em uma força ostensiva nacional, com presença não só nas rodovias, mas também em ferrovias e hidrovias. Outro avanço importante é a garantia de financiamento contínuo e justo, com a inclusão dos Fundos Nacional de Segurança Pública e Penitenciário na Constituição, assegurando que os recursos cheguem a todas as regiões do país. O debate ocorreu durante uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça, a fim de avaliar a constitucionalidade do texto, porém foi atacado por parlamentares da oposição que tentaram causar na audiência e que distorceram a proposta com falas fora de contexto. Boa parte do debate questionou a capacidade da União em garantir a eficácia da medida, como se posicionou o relator deputado Mendonça Filho. Eu acho, francamente, que a iniciativa ela é válida como iniciativa, mas ela é insuficiente, tendo em vista a dramaticidade do quadro de violência que ocorre dentro da realidade brasileira. Eu não quero, evidentemente, antecipar relatório e antecipar minha visão com relação à matéria. O propósito do governo é nobre, o objetivo, evidentemente, que ele é o melhor possível. Eu tenho algumas convicções pessoais que já foram reveladas, inclusive, de forma muito franca para o ministro. Eu não sou um federalista radical, mas eu cultivo o valor da autonomia dos Estados. Eu não concebo e imagino que você possa combater o crime organizado a partir de Brasília. Esse é um defeito e essa é uma deficiência, Gustavo, que a gente, infelizmente, encontra no Brasil
historicamente. O deputado Carlos Jordi, que foi na mesma linha que Mendonça, chegou a atacar a PEC, dizendo que ela era desnecessária e só servia para fins eleitoreiros. Falou muito sobre a constitucionalidade do projeto, tentando fazer com que nós acreditemos que o projeto ele não é inconstitucional, embora eu discorde frontalmente, porque fere sim o Pacto Federativo, tira a autonomia dos estados, mas não é esse o ponto, não é esse o cerne. O ponto é a desnecessidade de um projeto como esse, a ineficácia de um projeto como esse para, de fato, atacar os problemas da segurança pública. Nós temos problemas muito graves na segurança pública no nosso país que não vão ser resolvidos simplesmente com uma reorganização institucional, com uma reorganização do modelo que hoje me parece que é o adequado que já está previsto na Constituição, e querer concentrar as forças na União. É evidente que essa PEC ela tem um caráter eleitoreiro, simbólico, porque, na verdade, não resolve os problemas da segurança pública e constrói uma narrativa eleitoral. Senhor presidente, eu peço que consiga manter o plenário em silêncio, por favor. Por favor, restabeleça meu tempo, por favor, também. Inscrito. Pois não. E essa PEC, ela simplesmente se resolve, ela serve para construir uma narrativa eleitoral. E ela está sendo implementada porque o governo vai muito mal na segurança pública. O governo é muito mal avaliado na segurança pública. São dois calcanhares de Aquiles desse governo: a economia e a segurança pública. A crítica mais incisiva veio do parlamentar Nicolas Ferreira, que despejou mentiras, incluindo ataques a Lula e até ao ministro Flávio Dino. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma. O problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, senhor ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. As reações aos ataques mentirosos foram imediatas. O deputado Alencar Santana, em uma resposta direta a Nicolas, disse que quem defendia a milícia era o governo que colocava a milícia no gabinete, citando a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria começar fazendo uma pergunta. E a quem está nos assistindo. Você está seguro hoje? Você acha que o Brasil não tem facção criminosa? Não tem milícia, tráfico internacional, tráfico de armas? Será que essa é a realidade que as pessoas vivem? Será que a polícia militar, polícia civil do seu estado está lhe dando a segurança devida? Porque se tiver, eu acho que nós não temos que fazer nada. E aí, ministro, com todo o cumprimento do senhor e toda a equipe, nós não temos que fazer nada. Se quem está nos assistindo concorda que a União tem que ficar omissa, não se envolver nisso, nós não devemos fazer nada. E tem uma outra pergunta que eu deixo. As pessoas que são contra essa PEC estão a favor de quem? A favor de quem? Das milícias? Que tem uma família que toda hora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro dava homenagem? Que eram amigos, que viajavam? Que tinha gente nomeada no gabinete? Ou as pessoas não lembram do Adriano da Nóbrega, que foi executado? Ou de outros meliantes, também de milícias do Rio de Janeiro? E quem eram essas pessoas, essas famílias que davam as homenagens? Lembremos, é a família do ex-presidente Bolsonaro. De deputados estaduais e deputados federais lá do estado do Rio de Janeiro. É por isso que eles não querem essa PEC. Quem é contra essa PEC? Provavelmente
acho que as facções têm que continuar mandando nos presídios, em comunidades, em estados, em regiões do país. Quem é a favor dessa PEC, acha que o tráfico de armas que está ocorrendo à torta direito, apreensões daqui, apreensão de lá, mesma coisa de droga, tem que continuar existindo. Porque é isso que está jogando, é isso que está em jogo. Aliás, ministro, aproveitar, parabenizar e deixar aqui registrado o policial federal, delegado Valdeci Urquiza, que foi nomeado aí delegado-geral da Interpol, brasileiro, primeiro latino-americano, primeira pessoa fora da Europa e dos Estados Unidos a ter esse comando. E o que é a Interpol? Se não é uma polícia, assim dizendo, que tem a cooperação de inúmeros países. Inúmeros países. E ela manda na polícia brasileira? Ela manda na Polícia Federal brasileira? Ela manda na Polícia Militar brasileira? Dos estados? Logicamente que não. Haja ignorância. Mais do que isso, haja inverdade de gente aqui tentando manipular. Tem gente que diz que teve autoridade brasileira que negociou com o tráfico para entrar em comunidade. É hipocrisia pura, é mentira pura e mais um fake news. Porque essa pessoa admitiu num podcast que já negociou com o traficante. Que já negociou com o traficante. Basta ver matérias. E tem vídeo dizendo isso. Tem vídeo dizendo isso. É hipocrisia que reina para algumas pessoas. E solte vídeo falando o inverso que a verdade virá. É importante as pessoas saberem disso. Então essas pessoas que estão dizendo de maneira contrária, na verdade elas têm outros interesses. Qual é o problema, senhoras e senhores, da União, em diálogo com os estados, traçar uma política nacional de segurança pública? E vem dizer que tem interferência nos estados, haja insanidade. Ele ainda frisou que hoje há pessoas que temem as polícias nas ruas, quando elas deviam servir à segurança da nação. Nessa ocasião, ele citou o estado de São Paulo e o recente caso em que policiais foram gravados agredindo uma pessoa na rua. Então, ministro, parabenizando o senhor e aqui parabenizando o nosso governo, como já foi dito aqui também pelo líder Guimarães, é uma atitude de coragem, no momento onde a população está assustada. E tem estado que ela está assustada com o crime, mas ela também está assustada com a polícia. Por exemplo, o estado de São Paulo. As pessoas temem duas coisas no estado de São Paulo. O bandido das facções, dos grupos, ou o bandido que rouba celular, que está matando na esquina, mas também a polícia que mata, que agride. Essa semana mais uma covardia, agredindo uma pessoa deitada na rua com porrada para tudo quanto é lado. E não adianta aqui vir governador dizer que o senhor vai afastar o policial. É covardia sua dizer que ele é o culpado. É política sua, a culpa é sua e do seu secretário Derrite. Essa polícia também nós não queremos. Patrus Ananias também defendeu a proposta a partir de uma ótica em que coloca a vida como bem mais precioso quando o tema é segurança pública. Mas o projeto trata de um tema da maior relevância e urgência e trata com seriedade, que é a questão da segurança pública no Brasil. Nós que defendemos uma segurança pública cidadã. E, portanto, eu quero desde o início hipotecar aqui a minha solidariedade à PEC por razões jurídicas, mas também por razões históricas, porque o direito, para ser bem compreendido, tem que ser contextualizado historicamente, culturalmente. Mas antes de entrar na questão histórica, eu penso que é uma questão muito importante quando nós falamos de segurança pública. Nós estamos falando do direito à vida. Nada me incomoda mais, falo com toda sinceridade, nada toca o meu coração mais profundamente que ver a notícia de mortes. Mortes prematuras, assassinatos, mortes de crianças, de jovens, pais e mães de família. A morte sempre é inaceitável. E eu sonho com uma sociedade, a minha utopia, em que a vida humana seja o valor maior, seja o valor supremo, preservado sim das forças criminosas, da violência, mas a vida humana preservada também da fome, da pobreza extrema, da exclusão social, da miséria. Sonho com uma sociedade onde todas as pessoas possam viver com decência e com dignidade. E nós estamos dando um passo nesse sentido, com uma proposta séria, consistente de segurança pública. Na sequência, ele deu uma aula de história,
lembrando que a ditadura impôs secretários de segurança e governadores, o que é contrário ao Estado democrático de direito. Nesse sentido, ele frisou que se o crime ocorre a nível nacional, ele também deve ser combatido com a presença firme da União. De 46 a 64, tivemos uma democracia, buscamos a integração. A ditadura que muitos aqui apoiam, muitos da direita apoiaram ou são simpáticos e alguns apoiam até e lembram e apoiam torturadoras, torturadores, pessoas que violentaram os direitos humanos. A ditadura pós-64, que se agravou no pós-13 de dezembro de 1968, com o ato institucional número 5, ela podou os estados. Secretários de Segurança Pública nomeados e indicados pelo governo federal, governadores impostos pelo voto indireto. É importante nós discutirmos também o Estado, nós estamos agora buscando, construindo esse pacto federativo que eu considero admirável, da maior importância na Constituição Cidadã de outubro de 1988. Mas esse pacto federativo não pode transformar cada Estado brasileiro num Estado em si mesmo. Quando nós tratamos de um tema fundamental que diz respeito à vida, à segurança das pessoas, das famílias, das comunidades, um tema fundamental como a segurança pública cidadã, a proteção da vida, a garantia da dignidade das pessoas, não podemos transformar isso numa questão de cada Estado. E nós sabemos hoje, colegas parlamentares, que o crime tem raízes por todo o território nacional. É impossível confrontar o crime organizado apenas dentro dos Estados membros da Federação Brasileira. Além do Estado brasileiro, o crime se estende também com raízes internacionais, como nós estamos vendo e refletimos hoje aqui. Então eu penso que essa questão que a PEC apresenta, de integrar de forma correta, dentro das diretrizes da nossa Constituição Cidadã, eu considero da maior relevância este projeto. E penso que nós devemos aprová-lo e devemos abrir um debate cada vez mais ampliado com a sociedade brasileira, com os jovens brasileiros, nas igrejas, nas escolas, universidades, um debate sobre a importância desse projeto. Ao final, o ministro reforçou que a pauta segue em debate, mas criticou os opositores dizendo que quem é contra a PEC é a favor da criminalidade. Os debates continuam, mas a expectativa do governo é que ela seja aprovada já no segundo semestre deste ano.